Irmãos, na paz do Senhor, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a nossa revista, que traz como título Adoração, Santidade e Serviços, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então esse é o título da nossa revista, onde nós vamos estar nesta oportunidade na nossa lição de número 4, do dia 22 de julho de 2018. Como já falei, é o terceiro trimestre do ano de 2018. A nossa lição ela traz o título A Função Social dos Sacerdotes. Função Social dos Sacerdotes. Sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar no meu canal aí no YouTube, tá certo? E é com esse nome aí que você vai nos adicionar, vai inscrever aí no nosso canal. Inscreva aí no nosso canal e você terá as nossas lições aí para pesquisa da sua aula aí no dia a dia com seus alunos, tá certo? Essa lição ela é uma lição que é semanalmente publicada. Esta semana em especial, por pouco não deu para publicá-la por alguns problemas técnicos, mas pela misericórdia de Deus estou publicando um pouco atrasado, ou bastante atrasado, mas estamos aí publicando aí para a honra e glória do Senhor. O nosso textuário nos diz o seguinte: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes seria de testemunho. Lucas, capítulo de número 5, versículo 14. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza pureza do povo de Deus. Amém, amados? Muito bem. Vou comentar aqui, fazer um pequeno comentário, como de costume, do nosso texto base, do nosso texto áureo, que é o versículo-chave de toda a nossa lição. A nossa lição ela está tratando de um assunto especial, que é a função social dos sacerdotes em Israel, ou na época do Novo Testamento, na era do Velho Testamento. Ela vai tratar de um assunto em especial, de uma doença que era a lepra. E ela vai falar como que os sacerdotes tratavam deste assunto. O versículo-chave, que é o texto áureo, eu costumo chamar de versículo-chave da lição, é um evento que aconteceu com o Senhor Jesus, quando um homem aparece a ele ali, depois dele estar passando ali, aquela multidão que estava o acompanhando, aproxima dele um homem e diz para ele que, se ele quisesse, poderia torná-lo limpo, poderia curá-lo, porque esta enfermidade era incurável na época. Mas Jesus, olhando para ele, disse: Quero que fique são. Ele disse: Estás curado. Mas Jesus tinha e tem, mas naquela época ele tinha todo
o direito de dizer para aquele moço que ele estaria curado ali e pronto. Mas ele, como ele mesmo diz na sua palavra, que ele veio para cumprir a lei e não para revogar a lei. Ele sabia que existia uma coisa era a cura, a outra coisa era a lei. Precisava ser cumprida, porque foi dada por Deus a Moisés e era um modelo para o povo. Aí o Senhor Jesus fala: tudo bem, eu quero que você seja curado, esteja limpo. A Bíblia diz que imediatamente aquele moço ficou curado. Aí ele diz assim: olha, agora é o seguinte, vai cumprir a lei, porque a lei diz que tem que mostrar o sacerdote. Você vai, mostra o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou que lhe seria de testemunho. E aí nós vemos lá no livro de Levítico, nós vemos que após a cura do leproso, tinha todo um ritual que precisava ser feito para testemunhar que aquele homem tinha sido leproso e que tinha alcançado a cura. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, em momento algum, ele quis ser superior ao próprio Deus. E em momento algum ele quis ser superior à própria lei, embora ele fosse superior. Mas ele sempre se colocou como inferior, como servo, como ele mesmo disse. Que o servo, ele sabe o que faz o seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz: olha, vai e mostra o sacerdote. Por quê? Porque Moisés determinou que assim fosse feito para que servisse de testemunho. A partir do momento que ele mostra ao sacerdote, tinha todo um ritual. Mas para o leproso, aquele que estava doente, pouco importava se ele teria que mostrar o sacerdote, porque isso é de menos, amados. O quanto mostrar para o sacerdote, isso é de menos. O quanto o cumprimento de uma lei para quem está enfermo de uma doença incurável, isso é de menos. Isso é o que menos importaria para o doente. Importaria para ele era a cura. E nesta oportunidade eu quero dizer para você, para mim principalmente, que sou ministro neste momento desta pré-aula, que pouco importa o que a lei fala a nosso respeito. Pouco importa o que o Estado diz a respeito de você como sacerdote de Deus. O que o mundo fala com você a respeito do teu ofício como servo, como serva de Deus. Pouco importa. O que importa na minha vida e na tua vida é o testemunho que temos que dar diante da sociedade. O testemunho da lepra, que outrora a Bíblia diz que nós éramos considerados como trapos de imundícia, e hoje somos purificados pelo sangue de Jesus, pelo sangue carmesim. Fomos purificados, e isso é o que importa na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que importa. Para o doente, pouco importaria se ele teria que cumprir a lei, de oferecer sacrifício, de ir lá mostrar ao sacerdote o que foi determinado por Moisés. Isso era de menos. Isso é de menos para mim e para você. Ter que fazer algum cumprimento da lei, alguma coisa que a lei exige que fazemos. Isso é de menos. O importante na minha vida é eu ser curado. É que fui curado da lepra, é que fui curado do passado, do pecado, das coisas que me afligem. Isso é que importa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante. Outra coisa, quando diz que na verdade prática que a função do sacerdote ele vinha além da liturgia,
e que a principal coisa era uma obrigação que ele tinha de zelar pela santidade e pureza do povo de Deus, é uma coisa que também me chama muito a atenção. Como servo do Senhor, como homem de Deus, eu quero te dizer nesta oportunidade aqui nesta aula, o sacerdote, o anjo da igreja, ele tem autoridade sim de Deus para zelar pela tua vida, para ministrar sobre a tua vida, para ministrar sobre a santidade e a pureza da tua vida, para que você tenha um espaço no céu, para que você seja arrebatado, para que você seja ovelha deste pasto. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que sem a santidade e sem a purificação jamais veremos a Deus. E nada menos do que o homem, o anjo da igreja, aquele que está direcionado por Deus para ministrar sobre a vida das ovelhas, para direcionar a vida das ovelhas, a santidade e a pureza, que era uma obrigação do sacerdote para fazer em função do povo, para ser conduzido ao altar, para ser conduzido a ser purificado para ministração, para que Deus ouvisse, para que fosse integrado na sociedade, no arraial, para que ele voltasse para o arraial, para que ele participasse dos rituais da tenda da congregação. Ele precisava estar limpo. Bendito seja o nome do Senhor. Precisava estar limpo. Amém? Então isso é uma reflexão que aqui eu gosto de fazer. Nas minhas aulas eu gosto de fazer essa reflexão do texto áureo, que é o que vai tratar do nosso assunto nesta manhã. Nesta manhã de domingo, ou em muitas igrejas, essa aula é aplicada às tardes, ou até durante a semana, né? Em casos aí, tem congregações que conheço, de alguns outros ministérios, que são tratados durante a semana, no culto de ensinamento, por exemplo. É uma reflexão importante para as nossas vidas. Bendito seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 13, versículo de 1 ao 6. Eu gostaria que você lesse. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, já tomei algum tempo aqui na nossa reflexão aqui do texto áureo e a verdade prática, por isso também não estarei lendo. Mas leiam, dá uma pausa no seu vídeo e leiam, porque é de bastante avalia, de bastante proveito para o entendimento da nossa aula. Tá certo? Tá aí o versículo 4 até o versículo 6, tá? Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos na nossa aula de hoje, como sempre. Mas na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre as funções clínicas dos sacerdotes. Vamos tratar sobre as funções sanitárias do sacerdote. E vamos tratar também sobre as funções jurídicas do sacerdote. São 3 objetivos específicos da nossa aula. Na opinião do professor, também gostaria de deixar aqui apenas um parágrafo e você leia o demais para que possamos entender. Quando diz assim, ser sacerdote era ser honrado pelo Senhor mediante uma nobre missão, pois servir a Deus é um grande privilégio. Mas além da honra e de privilégios, havia as responsabilidades e as muitas exigências. Reflete nesta lição, reflete nesse parágrafo. O sacerdote exigia sacrifício, pois a função mais importante era conduzir o povo à lei em santidade e justiça. E mais uma vez eu volto à nossa verdade prática. E quero te dizer, como servo de Deus, o homem de Deus, o anjo da igreja que representa esse sacerdote desta lição, ele tem autoridade sim para conduzir a mim, conduzir a você à santidade e à justiça. É por isso que existem os cultos de ensinamentos. É por isso que existem os cultos de escola bíblica dominical.
É por isso que existem os cultos onde em muitas congregações são refletidas palestras a respeito de casais, de famílias, de jovens, algumas reuniões especiais. Por quê? Porque o homem de Deus, ele é capacitado de funções importantes que irá conduzir o povo à santidade para aproximar de Deus. Então, essa reflexão aí da opinião do professor, gostaria que você lesse e refletisse. Lá no final da opinião diz que no Sermão do Monte, o código de ética do reino de Deus, Jesus adverte que teríamos que ser sal da terra e luz do mundo. Tá certo? Então, o código de ética do reino de Deus que Jesus pregou é que você, eu, nós, fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. Experimente comer uma comida sem sal. E experimente entrar num labirinto onde tudo é escuro. Experimente isso. E aí faça uma reflexão. O que o Senhor Jesus quis dizer de ser luz do mundo? E o que o Senhor Jesus quis dizer que teríamos que ser sal da terra? Só fazendo uma dinâmica para nós mesmos. Fazendo uma dinâmica pega uma comida sem sal, experimente comer. Entre numa casa ou em qualquer um ambiente totalmente escuro. Experimente alguma coisa. Tivemos há pouco tempo um noticiário verídico e já é assunto de documentário, o caso da caverna lá na Tailândia, onde aqueles 13 jovens, incluso o professor, ficaram lá por alguns dias numa caverna, onde dizem os noticiários que a visibilidade não enxergava a própria mão na frente do seu rosto. Imagine isso. Quando o Senhor Jesus, a maneira sábia do Senhor Jesus dizer que nós precisávamos ser luz do mundo. E se você ler lá o versículo de Mateus, ele diz que onde a luz ela não pode ficar debaixo de um arqueire ou debaixo de um recipiente, e a função dela é ficar no velador, na parte mais alta do ambiente, na parte mais alta da casa. Por quê? Porque ela estando lá, ela ilumina toda a casa, ela ilumina todo o ambiente. Você é o sal da terra para salgar, você é a luz do mundo para iluminar este mundo que está em trevas, onde a lepra, que nós vamos tratar deste assunto aqui, ela corrói. Ah, mas não existe lepra, irmão. É verdade, a doença lepra não existe, mas existe muitas abominações que são consideradas, que são, em termos espirituais, a lepra da atualidade, a lepra do presente século, que lá no passado não tinha cura, hoje não está tendo cura para muitas coisas na nossa vida, porque o inimigo ele infiltra na família, o inimigo ele infiltra numa cidade, o inimigo ele infiltra na mente de um homem e ele destrói. Quer lepra pior do que essa? Vamos tratar deste assunto, em nome de Jesus. Vamos adiante. A introdução da nossa aula nos diz o seguinte: além de zelar pelos cultos do Senhor, o sacerdote tinha ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos sanitaristas e juízes.
A função mais importante era conduzir o povo à lei, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Vejamos, pois, como os sacerdotes levavam os israelitas a ser um povo mais ordeiro, distinto e saudável do seu tempo. Muito bem. Então nós temos aqui, amados, o que eu já comentei na minha reflexão do texto áureo. Então não precisa mais eu gastar muito tempo aqui nessa introdução, onde nós falamos lá que o sacerdote ele era dotado de funções especiais, onde ele inspecionava e fiscalizava as moradias, e também tinha funções jurídicas, né? Tudo isso falei, já comentei. E também comentei que ele era um homem que ele conduzia o povo de Deus à lei, né? Na verdade prática, eu comentei que ele é dotado de responsabilidades de não só tratar da liturgia do culto, mas também de direcionar o povo ao ensinamento, porque era uma ordenança do Senhor, e isso era uma obrigação do sacerdote. Como servo de Deus, como sacerdote do Senhor, eu, como ministro do Senhor, o anjo da igreja como ministro do Senhor, que é colocado lá para reger um rebanho, para conduzir um rebanho, ele é exigência de Deus que ele cuide da ovelha dele. Ele cuide daquele povo, daquele rebanho, daquela sociedade que ele cuida. E isso foi dado à lei, os livros da lei. Foi dado o modelo para ser feito. Porque Deus vai cobrar dos seus servos aquilo que ele deixou como responsabilidade para fazer. Aquele que não faz, a Bíblia diz que peca. Sabendo fazer e não faz, peca. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui também diz que o Israel era o povo mais ordeiro e distinto e saudável daquele tempo. Por quê? Porque recebia a ordenança de Deus. Era um povo orientado por Deus. Por isso era ordeiro. Esta palavra é uma palavra que hoje nós temos muita dificuldade de mencioná-la e até de falar. Ser ordeiro, saudável dos nossos tempos. Ministro ordeiro. Tem tantos ministros hoje aí que é desordeiro em vez de ser ordeiro. Conduz as ovelhas os seus próprios bel prazer, as suas próprias ganâncias, seus próprio instinto, levando a favorecimento a si próprio. Então, está muito longe da palavra de Deus. Muito bem. Agora, até aqui a nossa introdução. Agora nós já estamos aqui em aula, lógico, e vamos comentar aqui o nosso primeiro tópico, funções clínicas do sacerdote. E também aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a inspeção da lepra, a inspeção clínica e a limitação do sacerdote. Na inspeção da lepra, diz o seguinte: libertos do Egito, os israelitas corriam um risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 15. Que era a doença mais temida da antiguidade. Por que temida? Porque não tinha cura. Era uma doença que era incurável. E o sacerdote, ele foi direcionado por Deus, né? Deus se encarregou o sacerdote de inspecionar, fazer inspeção clínica ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Considerando que era uma doença contagiosa, ela era uma doença que causava muita atenção, porque no aspecto de contágio era uma doença muito contagiosa. Você vai ver lá no livro de Levítico, no capítulo 13, versículo 2. Muito bem. A Bíblia diz que se Deus não curasse, médico nenhum naquela época poderia curá-lo. Tá certo? Deus fez um milagre ali através do general Ciro Naamã.
Em 2 Reis, no capítulo de número 5, versículo do 1 ao 14, nós vemos lá todo um procedimento feito, né, pelo profeta, para a cura da lepra de Naamã, onde Naamã tinha um procedimento que ele achava que ele deveria ser curado de uma maneira, né, quando foi dito para ele que ele deveria ir até o profeta. Ele imaginou que chegando lá o profeta ia tratar ele de uma maneira, mas o profeta tratou de outra. Por quê? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus trabalha porque Deus sabe trabalhar. Às vezes nós trabalhamos para querer atingir uma competência que às vezes não nos competiu, ou não temos a altura daquela competência. Às vezes queremos fazer. E muitos ministros às vezes querem fazer algo para ensinar Deus. E Deus não precisa de ser ensinado. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Ele trabalha do jeito que ele quer, porque ele é o autor e o consumador da vida. É ele que dá e que tira a vida. Muito bem. Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou os seus discípulos que os purificassem em seu nome. É no nome de Jesus, irmãos. É no nome de Jesus que tem que ser feito. Não é no próprio nome, não é no nome do ministério, onde nós vemos hoje em dia muitas pessoas aí falando em nome do ministério. Você da igreja tal tem autoridade para isso. Quem curou de onde? Da igreja tal. Irmão, quem é e pode fazer alguma coisa é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A inspeção clínica. Em suas peregrinação à terra prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Não contavam. Lá no Egito tinha, porque os egípcios tinham o privilégio, a luxúria de ter médicos. Mas os israelitas não tinham esse privilégio. Por isso Deus encarregou o sacerdote para inspecionar a saúde pública de Israel. O sacerdote tinha essa função dada por Deus. Não todos os sacerdotes, mas aqueles que foram direcionados e habilitados para aquelas funções, aquelas habilidades, aqueles que tinham essas habilidades. Deus deu para fazer essas funções. Sempre que alguém apresentava algum sintoma da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Tá certo? Então, quando constatava a doença, o paciente era separado. O enfermo era separado da sociedade, levado para um lugar, né, onde ele iria ficar separado para receber os procedimentos da cura. Os procedimentos da cura. Não vamos entrar aqui no procedimento da cura para que não atropelamos a aula, mas vamos adiante. A limitação do sacerdote. Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era a função dele fazer esse trabalho. Era uma função mais preventiva que curativa. Ou seja, sacerdote, ele fazia a função de prever. E eu quero aqui trazer para uma reflexão para os dias de hoje. Como é difícil fazer uma prevenção. É difícil demais, amados, fazer uma prevenção de algo que pode acontecer. Porque muitas das vezes você está enxergando na frente, longe, e pessoas que estão dos teus lados, que não têm o conhecimento, e aqui trazendo para o sacerdote, ele era dotado de
ele era dotado da palavra, dotado dos dons dado por Deus, então ele enxergava, ele tinha condição de prever. Mas o povo não tinha. E eu imagino aqui o sacerdote fazendo essas prevenções, a dificuldade que ele tinha para trazer o povo ao entendimento, à conscientização dos perigos que eles estavam correndo de ser contaminados pela lepra. Às vezes nós, para prevermos algumas coisas, até dentro da nossa casa mesmo, trazemos alguns ensinamentos, alguns estudos ou às vezes alguns conselhos, e às vezes somos taxados e vistos como pessoas impugnantes, né? Para não falar outros nomes. Então, amados, é difícil fazer a prevenção de qualquer que seja um diagnóstico. É difícil. O próprio Senhor Jesus conheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Tá? Lá em Lucas nós vemos lá onde ele curou aquele moço que foi a ele. Ele falou, olha, vai e mostra o sacerdote, porque sabemos que precisa. Depois da cura você precisa levar, você precisa mostrar para o sacerdote para que seja declarado limpo perante a lei. Quanto à sua cura, só um milagre divino poderia limpar completamente um leproso. Só isso. Mais uma vez, volto aqui dizendo que só um milagre para curar, irmãos. Para curar. Tem coisa na nossa vida que só milagre. Tem coisa na nossa vida que às vezes se torna uma lepra. Uma lepra. A lepra do passado, às vezes ela está dentro da nossa casa, às vezes ela está dentro da família, e às vezes você não consegue, você até consegue diagnosticar, mas você às vezes é taxado como um impugnante, porque as coisas do mundo ela infiltra. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou, que ele é o príncipe das trevas, ele cegou o entendimento deste mundo. A Bíblia diz que ele jaz do maligno. E como ele cega esse entendimento, ele entra na casa, ele entra na família, ele entra numa sociedade como uma lepra, como uma praga incurável. E aí só um milagre para ser curado. Louvado seja Deus. Hoje, apesar do avanço da medicina, a lepra, moderadamente conhecida como Hanseníase ou asniase, ainda é uma enfermidade assustadora. Espiritualmente falando, trazendo para a nossa época, nós já entendemos tudo. Esta enfermidade assustadora, que não propriamente dita a lepra, mas algumas coisas que representa ela, às vezes temos muitas dificuldades de curá-la. Muito bem. Lá no passado, esses indivíduos era necessário que fossem separados, isolados da sociedade. Hoje não há necessidade, porque ele pode ser curado na sociedade. Basta ouvir. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta representação dessa lepra hoje, não preciso separar. Não preciso botar a pessoa, separar ela da sociedade, não. Mas eu preciso ouvir. Se eu ouvir e eu der crédito, né? O que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14? O que diz lá? 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo 14. Diz assim, tá certo? Olha,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá certo? Então, tá aqui o diagnóstico. Após um diagnóstico, a cura, né? Mas o problema é que às vezes eu não quero ouvir. Às vezes eu não quero ouvir, às vezes eu não quero me converter, às vezes eu não quero entrar por este caminho, mas eu quero ser curado, mas eu quero ser usado por Deus, mas eu quero ter uma família próspera, né? Paciência, né? Infelizmente as coisas não caem assim. Está aqui uma imagem aqui do leproso que foi ter com Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao 3, onde ele diz: Senhor, se queres, pode me fazer limpo. O Senhor Jesus diz: eu quero ser limpo. E ele assim, aproximando de Jesus, a Bíblia diz que ele foi curado imediatamente. Muito bem, já estamos aqui, já podemos passar para o nosso segundo tópico, onde nós vamos tratar das funções sanitaristas de Israel, do sacerdote. E aqui também nós temos 3 subtópicos. Vamos falar da função sanitarista do sacerdote, a lepra na casa e a lepra nas vestes. A função sanitarista era, devido ao povo que habitava em Canaã, tornou-se doentia e contagiosa. Até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para prevenir a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Tá vendo aqui nesta imagem? Eu tenho aqui uma pequena cidade, digamos assim, né? Porque foi o que coube aqui no meu vídeo, dividindo aqui para colocar, para apenas ter uma reflexão. O quanto eu acredito que foi difícil para os sacerdotes fazer esta função, como engenheiros sanitaristas, como um profissional da saúde pública de Canaã, para os israelitas naquela época, naquele tempo. Hoje, temos aí alguns exemplos muito recentes, onde por pouca coisa uma sociedade é contaminada, um bairro é contaminado, uma cidade é contaminada, e aí uma epidemia de uma doença avança exageradamente em pouco tempo. Agora, lá em Israel, fazendo uma retrospectiva aí para o tempo do povo de Deus lá no Velho Testamento, lá naquela época, como que seria o tratamento de água e esgoto naquela época? Porque as funções fisiológicas sempre existiam no ser humano desde o princípio, e é necessário fazer. Como se trata isso? Pois é, Deus habilitou, deu capacidades para os sacerdotes fazer também essa função. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, ainda continuando a lição, diz que o sanitarista era um profissional da saúde, especialista em saúde pública, que era uma função basicamente preventiva. E eu comentei também sobre a prevenção, o quanto é difícil fazer uma prevenção. Ele mantinha as cidades fora de foco, né? Fora de foco de infecção. Era um trabalho prioritário do sanitarista. Cabia também ao sacerdote inspecionar as casas em Israel. Tá? Mais uma vez, uma cidade, né, mostrando aí casas onde era função do sacerdote fazer essa inspeção preventiva para
inspecionar as casas. E quando era constatado a doença, aí era feito todo um procedimento que nós vamos estar vendo aí no nossos próximos subtópicos. Muito bem. A lepra nas casas. Olha, a lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que, via de regra, pareciam mais profundas ou mais fundas que a superfície das paredes. Você vê isso em Levítico, no capítulo 14, versículo 37. Eu aconselho você que leia todo o capítulo 14 de Levítico, capítulo 13, 14, 15 e 16. Você vai ver aí, né, o que vai falar sobre a lepra naquela época. Sempre que ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que, após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Tá certo? Então, aí o sacerdote fazendo, né, a inspeção da casa, né, examinando, e aí ele fazia todo o procedimento. Quando isso acontecia, em seguida a casa era interditada por 7 dias. Com a praga não cedesse, caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas, tá? Então, fazendo assim, vemos aí na foto, na imagem aí, ó, o sacerdote fazendo a inspeção, né, a função do sanitarista, fazendo a inspeção aí o diagnóstico, tentando localizar a praga na casa. E as paredes eram raspadas, tá certo? Ele fazendo a inspeção, mostrando aí, as paredes eram raspadas. Em muitos casos aqui, amados, quando não eram controlado, não era suficiente raspar as paredes, a Bíblia diz que esse imóvel ele tinha autorização para demolir, né, e o entulho era jogado fora da cidade. Tá certo? Tá aí nessa fotografia mostrando aí o sacerdote, né, fazendo uma inspeção e ele detectando aí o problema da lepra, o problema da doença aí na casa, os fungos aí avermelhados e verdes, né, e trazendo aí nessa fotografia o desastre que era esta doença. Muito bem. A lepra nas vestes. Olha, as vestes também eram sujeitas à lepra. Neste caso específico, tratava-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. Levítico capítulo 3, versículo 47 ao 50. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote, e se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de se evitar a propagação da doença. Deus advertiu solenemente os israelitas que se guardassem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Muito bem. Por isso a lepra tornou-se um símbolo mais forte do pecado. Muito bem. E aqui eu quero também fazer uma pequena reflexão. Quando fala das vestes, está falando do revestimento espiritual nos nossos dias hoje. Tá certo? Porque o sacerdote ele tinha todo um procedimento de vestimentas. O servo de Deus, a serva de Deus também tem esse procedimento. Esta lepra, que diz aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8, que esse procedimento, ela abrir a porta para outras doenças, representa que as nossas vestimentas espirituais, se nós não fecharmos estas portas, ela pode abrir portas para a maldade, ela pode abrir porta para a malícia, ela pode abrir porta para a concupiscência, ela pode abrir porta para a libertinagem, ela pode abrir porta para as coisas deste mundo onde não habita o Espírito de Deus.
Tá certo? Ela apenas é um furinho. A lepra, ela começava nas casas com um furinho. E ao pouco ela alastrava para as paredes. Era feita uma inspeção e se declarasse, as paredes eram raspadas. Se aquilo não fosse suficiente, deveria ser demolida aquela casa. E deveria ser levado o entulho para fora do arraial, para que não contaminasse as demais casas, toda a cidade. E é assim a nossa vida espiritual. Tem coisas que precisamos eliminar, precisamos tirar, precisamos arrancar fora da nossa casa, fora da nossa mente, fora do nosso coração. Precisamos tirar. Mas como eu disse no início, no nosso textuário e na nossa verdade prática, como eu disse, é muito difícil o trabalho de um trabalho preventivo. É muito difícil. Você prevê aquilo que o Espírito, só o profeta enxerga, porque foi mostrado por Deus. Foi um dom, ali está manifestando a excelência de Deus, que é essa função. A função da excelência manifesta na vida do profeta, na vida do sacerdote, na vida daquele que tenha a condição de prever o futuro, de ser mostrado o que pode acontecer. E o espiritual, ele enxerga, mas o carnal, ele nada discerne, a Bíblia diz. Então ele não consegue discernir. Então, ele não discernindo, ele aponta a tua espiritualidade como você quer ser santo. Você está querendo ser um santarrão. Por esse motivo, você está me condenando. Mas na verdade, não é. E na verdade, você não é visto, você não é aplaudido. E não é isso que você quer ser aplaudido. Você quer simplesmente que as pessoas enxergam o perigo que está correndo. E aqui, amados, a vestimenta espiritual precisa ser preservada para que estas portas não sejam abertas para outras enfermidades que possa afligir o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, afligir o meu lar, que está a minha família, que foi instituição de Deus. A família é a instituição de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico aqui, que vai tratar das funções jurídicas. E aqui também nós temos 3 subtópicos. Vamos falar da proteção da família, vamos falar sobre a proteção da propriedade privada e vamos falar sobre a proteção da vida. Na proteção da família, com o objetivo de manter-se a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas os sacrifícios infantil, Levítico 22, relações incestuosas, Levítico 18, 6 ao 9, o abuso sexual doméstico, Levítico 18, 10, a exposição das filhas à prostituição, Levítico 19, 29, a homossexualidade e a bestialidade, Levítico 18, 22 e 23. Muito bem. O que é isso, amados? Isso foi pecado lá no tempo de Israel, porque o povo estava indo para uma terra onde os cananeus não tinham limites e tudo isso eram praticados. Os cananeus faziam sacrifícios infantis, dado lá ao deus Moloque. As crianças eram oferecidas ao deus Moloque, que é o deus que eles serviam e criam. Tá certo? Relações incestuosas. Os cananeus tinham a prática de deitar-se, de sexualmente se relacionar com pais com filhos e filhos com pais. Nós vemos lá os cananeus que vêm lá da família das filhas de Noé, né? Que vemos lá que elas vinham ao seu pai, né? Noé fica bêbado ao ponto de
deitar com as filhas, e as filhas planejaram tudo, e ali tem filhos. Umas foram os moabitas e as outras os cananeus. Então eles tinham essas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Abuso sexual doméstico. Abuso sexual. Abusar sexualmente, né, da filha, do filho, ou, por que não dizer, até da esposa, quando não há consentimento, é abuso sexual. E a exposição às filhas à prostituição. Os cananeus tinham essa prática, não tinha esse limite, as filhas podiam se prostituir. A homossexualidade também era uma prática dos cananeus. A bestialidade também era uma prática dos cananeus, não tinha um limite, poderiam fazer-se relacionar sexualmente com animais. E tudo isso era uma abominação ao Senhor. E o Senhor agora dá a Israel todos esses procedimentos, era a função do sacerdote, também prever para que eles se mantivessem dessas relações, dessas impurezas. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seu pai e a preservar-lhe a autoridade. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família em Israel. Muito bem, reguladores da família em Israel. Os sacerdotes, eles tinham obrigação de ministrar para a família e dizer para a família que os filhos tinham que honrar o pai, e que o pai também tinha que honrar o filho, e que os filhos deveriam preservar. O pai era a autoridade do pai, ter aquela preservação da autoridade. No lar, a autoridade é do pai. Bendito seja Deus. Não vou entrar muito nesse assunto para não tomarmos muito tempo, mas é complicado esse ponto aqui também, onde infelizmente não há mais essa honra aqui dos pais. Mas vamos para frente. Proteção da propriedade. A propriedade, amados, a Bíblia diz que a terra era uma dádiva de Deus, a terra era do Senhor, e todo o Israel, eles tinham que preservar a terra. Eles colhiam, plantavam, mas a terra era preservada. A Bíblia diz que a terra ela era cultivada por 7 anos, e o 8º ano era o ano jubileu, na qual a terra precisava descansar para que ela fosse próspera no ano seguinte, na próxima plantação. E isso também era uma observação jurídica, porque era um direito, era um dever que o povo tinha. O direito eles tinham de cultivar a terra por 7 anos, mas era um dever que dado por Deus de usá-la perfeitamente. Também eles tinham que observar que as colheitas tinham de ser feitas de maneira a atender às carências dos mais pobres. Ou seja, eles deveriam colher. Isso nós vemos lá no livro de Levítico também. Nós vemos também no livro de... não me falha a memória agora. Deuteronômio. Nós vemos lá no livro de Esther, onde vemos lá que Esther foram rebuscar as espigas deixadas pela colheita dos israelitas. Então, vemos por aí. Então, era observado que eles não deveriam colher tudo, deveriam deixar algo para ser colhido pelos estrangeiros e pelos mais pobres. Então, a propriedade eles tinham que ser observado isso. Colhia uma parte, mas tinha que ficar espigas para trás para os necessitados vir e colher. Tudo isso tinha que ser observado. Sendo pois a terra propriedade do Senhor, não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrariar a natureza, tá? O texto sagrado depreendemos que o sacerdote tinha por obrigação
supervisionar o uso sustentável da terra. Tá certo? Comentamos sobre isso e nós vemos aqui, né, isso não existia lá em Canaã no tempo do Velho Testamento, né? O rio contaminado não existia. Por quê? Porque o sacerdote ele fazia essa inspeção, e a terra deveria ser usado, não deveria ser lançado nada ao esgoto, ao ar livre. Tinha um procedimento para ser tratado. Deveria ser usado obrigatoriamente, ter um uso sustentável da terra. A terra era respeitado, não eram feitas as invasões à natureza. Muito bem, esta imagem representa muito bem isso. Proteção à vida. Também cabia o sacerdote inspecionar e edificar as casas, e a criação de animais, preservação da mulher grávida e dos filhos que ela trazia no ventre. Tá vendo aqui, amados? Mais uma função aqui, mais uma função do sacerdote. Ele era dotado da função de edificação das casas, ou seja, de engenheiros, mestres de obras, encarregados, e aí vai para frente, arquitetos e desenhistas. Tudo isso ele era encarregado de fazer isso, fazer essas inspeção. Olha que maravilha. Na criação de animais, eles também eram dotados dessas funções, como na agronomia, como pecuarista, né? O engenheiro pecuarista, o que da criação de animais pecuaristas, tá certo? Aqui no caso das grávidas, obstetra, fazia a função obstetra, a função de ginecologia, tá? Inspecionar os filhos ainda trazidos no ventre da mãe. Tudo isso era dado por Deus aos sacerdotes. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas, tá? Então aqui era uma coisa dada pelo Criador, sagrado, porque foi o Senhor que assim fez. Por isso o Senhor determina no sexto mandamento: não matarás. Mencionamos ainda as cidades de refúgio, falamos isso na aula passada, que administrada pelos levitas seriam para acolher o que sem o querer matava o seu próximo. Números capítulo 35, versículo 10 ao versículo 15. Aconselho você que leia todo o capítulo 35 de Números, e você vai entender aqui, vai falar sobre as 6 cidades de refúgios que eram levados aquele que cometia sem querer alguém que matava outro, era levado para lá para essa sentença, para receber o seu juízo, né, nessa cidade de refúgio. Muito bem. E agora já podemos concluir a nossa aula da seguinte maneira: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem concedida de todo Israel. Ou seja, Deus tinha uma posição firme. Ele não negociava, Deus não negociava o posicionamento dele, que ele foi dado ao povo de Israel. Isso era inegociável. Trazendo para os nossos dias de hoje, Deus sempre tem nos dado oportunidades, mas Deus não negocia os seus preceitos, o modelo que foi dado ao seu povo. Isso ele não negocia. Eis porque seus descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação do que tange a palavra de Deus, a introdução e a administração da justiça. Então está dizendo aqui, está aqui o porquê da exigência de Deus, porque ele não negocia, né, aquilo que tange a sua palavra, aquilo que está na palavra. Isso é inegociável. Se o Senhor exigiu excelência e coração
excelência e coração dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do testemunho do Testamento Novo? Como devemos? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Infelizmente, no nosso meio, nós às vezes temos situações que não temos amor, os nossos cultos não são marcados com amor ao próximo, mas nós queremos receber bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito duro isso que eu estou falando, isso que a lição está falando, para que nós tenhamos cultos marcados pelo amor a Deus e ao próximo, mas infelizmente isso não acontece. Não amamos a Deus, não amamos ao próximo, mas queremos que Deus nos abençoe, queremos que sejamos vistos pelo mundo, que o mundo, mas nós não queremos fazer nada pelo próximo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê sabedoria e nos livra da lepra do presente século. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Espero que esta aula irá falar ao teu coração. É uma aula muito profunda no entendimento dos últimos séculos. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.